Então, vamos lá. Hoje a gente segue no nosso conteúdo de escoamento interno viscoso incompressível. Finalizaremos na aula de terça-feira, certo? Com esse conteúdo. Então, hoje a gente segue falando de perda de carga distribuída, perda de carga localizada. Então, acho que demorou um pouquinho de começar a gravação, então deixa eu só voltar aqui, né, e falar novamente. Hoje a gente segue no nosso conteúdo de escoamento interno viscoso incompressível, até nossa aula do dia 3, que é a nossa aula de quinta-feira, quando a gente finaliza esse nosso segundo conteúdo da unidade 3, e vai para o último, que é escoamento externo viscoso incompressível. Só lembrando aqui das nossas datas importantes, eu já vi que muita gente já começou a resolver o questionário, né? Isso me deixa muito feliz que vocês estão se antecipando, lembrando que o prazo é até o dia 10 e a nossa prova no dia 15, daquela mesma formatação que a gente já combinou, já acordou. Eu vou começar fazendo uma revisão, certo? Uma revisão do que a gente já veio falando, que vai ser importante para essa aula de hoje e para a aula da quinta-feira. É uma revisão zona desse assunto. A gente vem falando de escoamento interno, né, que é esse escoamento aí completo e restrito por paredes, né? Então, a gente fala de uma configuração próxima a essa, onde a gente vai ter bomba, onde a gente vai ter perda de carga distribuída e localizada. E o nosso objetivo principal dessas aulas, né, da aula da semana passada e dessa aula de hoje, é computar essas perdas de carga, né? Se o fluido perde carga, a gente precisa computar essa perda de carga que ocorre devido à diferença de elevação, à diferença de pressão e à diferença de energia cinética, para depois a gente conseguir quantificar o quanto de energia eu preciso adicionar por meio de uma máquina que é uma bomba, que é o nosso assunto da próxima aula. Falamos também dos fatores que influenciam a perda de carga, então, diversos fatores, como a viscosidade, diâmetro, comprimento do conduto, a rugosidade, quantidade de acessórios. O nosso número de Reynolds continua sendo primordial para os nossos cálculos, o nosso direcionamento. A idade também do conduto, ele vai influenciar nessa perda de carga. Então, é bem importante a gente lembrar que a perda é influenciada por N fatores, não apenas um, e que a gente tenha também bom senso na hora de realizar esses cálculos, né? Bom senso na hora de calcular a nossa perda. Então, se a gente tiver uma perda muito grande para um trecho bem pequeno de conduto, a gente já, tem alguma coisa errada aqui, a gente está calculando, né, por um caminho errado. Então, ter esse bom senso que esses fatores influenciam a perda de carga também é bem importante. A rugosidade relativa é uma das nossas principais variáveis, então a gente precisa dessa rugosidade relativa para compreender e quantificar essa resistência que o fluido tem ao escoamento. O tubo ele pode ser classificado como liso, semi-rugoso e como rugoso. E aí, por meio do gráfico de Moody, do diagrama de Moody, conhecendo esse número de Reynolds e essa rugosidade relativa, a gente consegue quantificar o nosso fator de atrito. Lembrando que essas três variáveis, elas são adimensionais. A perda, ela é subclassificada ainda como perda distribuída ou perda localizada. Essa perda total vai ser o somatório dessa perda distribuída e localizada. E se a gente divide essa perda pelo comprimento, a gente tem uma perda adimensional chamada de perda de carga unitária. A perda de carga distribuída pode ser obtida por meio do balanço de energia, né, desprezando aí a presença de máquinas. Se ela é distribuída ao longo de um conduto retilíneo de mesmo diâmetro, essas energias cinéticas elas serão iguais, lembrando no nosso fator de correção, se o regime for laminar ou turbulento, e essa perda é dada pela variação de elevação mais a variação da energia de pressão. Se essa tubulação estiver na horizontal, Z1 é igual a Z2, a minha perda distribuída ela é dada apenas pela variação da energia de pressão. Se a gente não conhece essa variação de energia de pressão, é possível utilizar a equação universal da perda de carga, onde a gente vai precisar do fator de atrito, né, a geometria do conduto e a energia cinética para calcular essa perda distribuída. Se o regime for laminar, o fator de atrito é facilmente 64 sobre o número de Reynolds.
Se o regime for turbulento, a gente vai ao gráfico de Moody e obter esse fator de atrito, que vai depender de Reynolds e da rugosidade relativa. Lembrando que a gente também tem, para o regime turbulento, as nossas equações empíricas, que vai depender do tipo de conduto, se ele é liso. A gente tem aqui a equação de Blasius e a equação de Dirichlet-Adams, a depender da faixa de Reynolds, onde para tubos lisos o fator de atrito depende apenas de Reynolds e não da rugosidade. A rugosidade não é predominante para calcular esse fator de atrito. Se o tubo for semi-rugoso, a gente vai usar o método explícito de Sami-Jen, onde a gente precisa da rugosidade relativa e do número de Reynolds para calcular esse fator de atrito. E se o tubo for rugoso, a gente vai usar a equação de Von para calcular esse fator de atrito, onde é predominante o efeito da rugosidade relativa, não do número de Reynolds. Então, falamos disso na aula passada e hoje a gente vai falar da perda de carga localizada. O que eu fiz foi apenas uma pequena revisão do que a gente tratou na aula passada, porque, como eu disse, a gente vai fazer exercícios para calcular também a perda de carga distribuída e essa perda de carga localizada. E o que é a perda de carga localizada? É aquela perda que ocorre nos acessórios, nas válvulas, nas junções, nos joelhos, nas entradas e nas saídas dos reservatórios. Elas são perdas que vocês vão observar que tem valores menores do que a perda de carga distribuída, né? Uma perda pontual, e ele depende muito da forma do equipamento, ele depende muito da forma da válvula, se a gente tem um joelho de 45, um joelho de 90, quanto mais acentuado, quanto maior for o choque do fluido com aquele acessório, maior vai ser a perda de carga. Então, a gente precisa conhecer que acessório é esse. Eu vou diferenciá-los um pouquinho, vou trazer umas imagens aqui para vocês, que vai ficar, né, um pouco mais compreensível a diferença entre um acessório e outro. Existem dois métodos para calcular essa perda de carga localizada. Eu vou mostrar esses dois métodos. Um é o método do comprimento equivalente e outro é o método do coeficiente da perda de carga. Vou mostrar os dois, mas antes eu quero mostrar para vocês aqui alguns acessórios e a diferença entre eles, para que vocês entendam que toda vez que o fluido ele se choca com esse acessório, o comportamento dele, a rotação, a mudança de fluxo é diferente. Né? Por exemplo, se a gente tiver uma curva de 90, observe que ela é menos acentuada do que um joelho. Então, a minha perda aqui vai ser menor do que a perda no joelho. Né? Já mesmo se a gente compara um joelho de 45, vai ter uma perda menor, vai ter uma passagem por esse acessório menos acentuada do que em uma curva de 90. E o mesmo ocorre para as válvulas. Né? Então, cada acessório desse vai ter um coeficiente pré-determinado ou um comprimento equivalente pré-determinado. Mas a gente precisa identificar corretamente e o mais coerente possível esses acessórios, quantos acessórios tem, qual é o tipo de acessório na nossa estação elevatória, né? Em todo o nosso trecho de conduto. Por exemplo, a válvula de gaveta. A válvula de gaveta, uma vez totalmente aberta, o fluido ele tem uma passagem livre, né, por essa tubulação onde tem esse acessório. Né, diferente de uma válvula de borboleta, por exemplo. Mesmo quando ela está totalmente aberta, o fluido ele vai se chocar com um disco. Né, então, vai haver uma passagem diferente, uma perda diferente. Essa válvula de gaveta também ela pode estar meio aberta, um quarto aberto, onde vai haver o choque com parte do componente dessa válvula. Então, observe que a perda ela vai se dar de forma diferente. Uma válvula globo. Já uma válvula globo, quando ela está aberta, essa parte aqui vai para a parte superior e o fluido faz esse sentido de passagem. Então, observe que ao passar pelo corpo da válvula também já vai gerar uma rotação, um choque diferente quando a gente tem uma válvula globo. A válvula de retenção é uma válvula muito importante na estação elevatória e, a depender do fluxo e da pressão interna nesse conduto, essa portinhola se abre e se mantém aberta para a passagem total aqui do fluido. Então, observe que é uma válvula que já tem também
uma característica diferente que depende do fluxo para sua abertura, e a passagem também vai resultar em uma perda aí também considerável. A válvula de esfera também é uma válvula bastante utilizada, então ela tem a passagem livre ou passagem parcial se chocando aí com essa esfera, quando aberta, meio aberta, um quarto aberta. Desculpa. E a válvula de pé de crivo é uma válvula que o crivo nada mais é do que esse filtro que vai impedir a passagem de folhagens, de sólido suspenso até a bomba, né, para a linha de sucção. Ela é uma válvula, assim como a válvula de retenção, essa válvula, ela é importante, é uma válvula de proteção. Quando o fluxo para de passar, né, ela se fecha, evitando uma sobrepressão em alguns componentes da bomba, como no rotor, né, que pode danificar o eixo. Já essa válvula de pé de crivo é uma válvula que é colocada na linha de sucção, né? Já se acostumem, gente, com alguns termos. Linha de sucção é tudo que está, toda a tubulação que está antes da bomba. Linha de recalque é toda a tubulação que está depois da bomba. E essa válvula de pé com crivo, ela é colocada na linha de sucção no reservatório inferior. Então, o fluido ela vai iniciar a sua passagem pela linha de sucção, passando pela válvula de pé com crivo. Ela passa aqui pelo crivo, depois, por meio da pressão, essa mola é acionada e esse componente aqui sobe, fazendo com que o fluido passe aqui por essa lateral. Então, observe que essa perda também, nesse acessório, ela vai ser maior, devido à passagem, devido à necessidade de pressão, para que essa válvula seja acionada automaticamente por meio da pressão. Existe, obviamente, uma altura ideal para que ela seja colocada no reservatório inferior, mas toda estação elevatória ela vai ter uma válvula de pé com crivo para evitar essa passagem de folhagens, passagem de sólido suspenso, e também para manter a linha de sucção sempre escorvada. Escorvada significa uma tubulação totalmente preenchida de fluido sem a presença de ar. São alguns acessórios. Lembrando que quando o fluido ele entra no conduto e ele sai do conduto, ele também apresenta uma perda de carga localizada, Isso vai depender do tipo de entrada e do tipo de saída, se ela é arredondada ou não. Eu vou falar desses casos já já, eles são tabelados para cada tipo de entrada, cada tipo de saída e cada tipo de acessório também. É só demonstrando as diferenças, entre esses acessórios, como eles podem estar e onde devem estar localizados. E vou falar agora do método para calcular essa perda de carga localizada nesses acessórios. O primeiro método é o método que eu vou falar do comprimento equivalente. Lembrando que aquela equação que a gente chamou de equação universal da perda de carga para calcular a perda de carga distribuída, também vai ser utilizada para perda de carga localizada. Observe que a gente tem aqui o fator de atrito, LE significa o comprimento equivalente dos acessórios dividido pelo diâmetro, vezes a energia cinética. E o que é esse comprimento equivalente do acessório? Eles são tabelados, e nada mais é do que dizer que aquele acessório representa a mesma perda se trocado por um trecho retilíneo de X metros. Então, se eu troco aquele acessório por um trecho retilíneo de X metros, ele resultaria na mesma perda. Então, aquele acessório ele é representado pelo comprimento equivalente de um trecho reto de tubulação que proporciona a mesma perda daquele acessório. Por isso que, para cada acessório, a gente vai ter um comprimento equivalente. Esse é o método do comprimento equivalente. Esse comprimento equivalente, ele é tabelado, A gente pode obter para cada tipo de acessório, a gente vai ter essa informação, qual é o comprimento equivalente. No caso dessa tabela, já é dado aqui o comprimento equivalente dividido pelo diâmetro, que representa esse termo. Mas algumas tabelas também, alguns dados que a gente vai ter apenas o comprimento equivalente, ainda havendo a necessidade de dividir pelo diâmetro. Então, a gente tem que observar muito bem quais são os acessórios que eu tenho,
o que eu tenho é o comprimento equivalente, ou se já é o comprimento equivalente dividido pelo diâmetro, e fazer o cálculo da perda de carga localizada desses acessórios. Só lembrando, gente, que como ele é multiplicado com a energia cinética, a gente só pode somar os acessórios e os comprimentos equivalentes desses acessórios para trechos de mesmo diâmetro. Porque a gente vai ver situações onde a linha de sucção e a linha de recalque, eles têm diâmetros diferentes. E se eles têm diâmetros diferentes, a gente vai ter que calcular separadamente, tanto a perda de carga distribuída de uma tubulação e da outra, quanto as perdas de cargas localizadas de uma tubulação e da outra, porque a energia cinética muda. Se eu mudo o diâmetro, eu altero a velocidade. Então, isso tem que ser calculado de forma separada. Perguntas, dúvidas até aí, gente? Tá tranquilo? Tá dando para compreender o que eu estou falando? Somos aqui já mais de 10 pessoas. Paulo que chegou aí, Pedro Lira, Rafael, Natan, Mariane, Marcos, Luiz, Gildeão, Eric, Damares, Caio já estava, Bruno Medeiros, bom dia a todos novamente. Tá tranquilo, Luiz? Dando para compreender o que estou falando? Obrigada também, Damares, pelo retorno. Marcos, Pedro, Rafael. Show, então vamos seguindo. O outro método é o método dos Ks, né? Onde a gente vai usar um coeficiente de perda. Esses coeficientes também são tabelados, então a gente vai multiplicar esses coeficientes com energia cinética. Como eu disse, esses K são tabelados, para cada acessório a gente vai ter um K. Vocês vão ver como é que isso aparece nas nossas questões, como isso é dado nas nossas questões. Geralmente é identificado o tipo de acessório e é dado os Ks, né, ou as tabelas, para que a gente identifique esses acessórios no nosso sistema e consiga computar essa perda de carga localizada. E o objetivo agora, já que eu já falei desses dois métodos de calcular essa perda de carga, é que a gente faça o máximo de exercício que a gente conseguir até o final da nossa aula. Ainda são 11h10, então eu vou pedir a participação de vocês, que assim como na aula da semana passada, vocês participaram bastante, né? Teve um valendo, né? Mesmo sem valendo nessa aula, vamos participar, né? A aula passa mais rápido, a gente consegue interagir mais, vocês conseguem ir identificando, né, os erros já durante os cálculos, a gente vai interpretar a questão juntos, ver tudo que é dado na questão de informação, o que é que ele pede na questão, qual é a forma que a gente vai calcular, direcionar o nosso cálculo para obter o que é pedido. Então, lápis, caneta, calculador em mãos, que eu vou precisar de vocês para que a gente consiga fazer o máximo de exercício que a gente puder. E o objetivo aqui não é ir mostrando apenas a resolução, é ir fazendo com vocês, vocês contribuindo, né, com os cálculos, com os valores, como a gente fez na aula passada. Tem várias tabelas, tá, gente? Então, não se apeguem, ninguém vai precisar decorar valor de coeficiente, valor de comprimento equivalente. Essas informações serão dadas, bem como se a tubulação é lisa, semi-rugosa, rugosa, e aí a gente vai seguindo na nossa resolução. Tudo isso é tabelado, a gente não vai precisar gravar nada, decorar nada, a gente só precisa saber onde encontrar essa informação e usá-la da forma correta. Vamos começar com essa questão. Um tanque ventilado, então é dada aí essa pressão interna, né? A pressão interna é igual à pressão atmosférica. Deve ser enchido com óleo combustível, é dado aqui as propriedades desse fluido, de um reservatório subterrâneo, usando uma mangueira de plástico lisa, olha lá, já a informação aí para vocês irem anotando no caderno, de 20 metros de comprimento, 5 centímetros de diâmetro, e ele dá uns acessórios, né? Diz onde é que ocorrem essas perdas localizadas, que é na entrada, ligeiramente arredondada com o K de 0,12,
duas curvas com 0,3 de K cada e uma saída de 1K igual a 1. A diferença de elevação entre o nível do reservatório e a parte superior do tanque, onde a mangueira é descarregada, é de 5 metros, né? Esse desnível aqui entre um e outro, diferença de elevação. A capacidade do tanque é de 18 metros cúbicos e o tempo de preenchimento é de 30 minutos. Ele pede o fator de atrito usando o gráfico de Moody e a fórmula, e a perda de carga total, que é a distribuída e a localizada. Há alguns pontos aqui bem importantes para a gente observar. Primeiro, o conduto retilíneo ele tem mesmo diâmetro, né? Então, a gente vai calcular, para calcular o fator de atrito antes, a gente precisa calcular a vazão. Foi dado o volume, então a gente vai dividir o volume pelo tempo para calcular a vazão. Depois vamos calcular a velocidade, fazendo a vazão dividido pela área, e depois calcular o número de Reynolds. Né? Somente depois disso é que a gente consegue calcular o fator de atrito, a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. Tá? Então, vamos começar calculando a vazão. Volume sobre tempo, a gente tem um volume de 18 metros cúbicos e o tempo de 30 minutos. Vamos lá, vamos calcular a vazão para depois a gente calcular a velocidade. Vou sempre dando um tempinho para vocês fazerem, e vocês vão me dizendo se o tempo é necessário, se precisa de mais tempo, né? O primeiro que já encontrar o valor já traz no chat, eu abro o microfone, coloca aqui. Vamos participando. Vamos lá. Tem alguém calculando ou estão só esperando? Ah, obrigada, Gildeão. 0,01, perfeito, já me trouxe aí em metros cúbicos por segundo. Obrigada, Rafael, também, Gildeão. Mais alguém? Deu isso, Luiz, também? Show. Pronto, obrigada, Lucas. Então, 18 dividido por 30, né? Só deixar aí em metros cúbicos por segundo, 0,01 metros cúbicos por segundo. De posse da vazão, vamos calcular a velocidade. A gente já pode calcular essa velocidade. Trouxe aqui para esse slide as informações que a gente tem. Vamos fazer, então, agora vazão sobre área para calcular essa velocidade. A gente já tem a vazão de 0,01 metros cúbicos por segundo. A gente já sabe o diâmetro de 0,05 ao quadrado, dividido por 4, como é a área, por metro quadrado, vamos encontrar a velocidade. Cinco vírgula 0,95541 metros por segundo. Obrigada, Natan. De posse da velocidade, já podemos calcular o nosso número de Reynolds.
Então, a gente vai ter aqui a velocidade vezes o diâmetro, vezes a massa específica, dividido pela viscosidade dinâmica. E aí a gente precisa ver se esse regime ele é laminar ou se é turbulento. Tem um zero a mais, aonde? Eita, obrigada, Damares. Hora de digitar aqui. Obrigada, Flor. Obrigada mesmo. Muito obrigada pela observação. As casas decimais, Natan, vamos usar aí o máximo. Obrigada, turbulento. Vamos usar as 5 casas decimais depois da vírgula. Obrigada, Paulo. Gildeão também. Regime turbulento. Vamos lá para o gráfico de Moody primeiro, obter o nosso fator de atrito. Deixa eu só achar um gráfico de Moody aqui. Ele deu que a tubulação é lisa, né? Então, para esse número de Reynolds, a tubulação lisa é representada por essa última curva. Então, vai dar 5 vezes 10 a 3. Aqui é 1, 2, 3, 4. 5,2 vezes 10 a 3. A interseção com o tubo liso está aqui. Nosso fator de atrito aí vai ser aproximadamente 0,038. Aproximadamente aí 0,038. Mas vamos fazer pela fórmula também. Se o tubo é liso, tem duas formas da gente calcular o fator de atrito, ou pela equação de Blasius ou pela equação de Green e McAdams. Mas como a faixa de regime deu entre 4.000, né, e 10.000 aí, então a gente vai usar a equação de Blasius. Então, a gente vai ter aqui 0,316 dividido por Reynolds elevado a 0,25. Lembrando que o gráfico de Moody deu aproximadamente 0,038, não foi? Vamos ver pela fórmula o quanto é que vai dar. 0,03796, né? Próximo do que a gente tinha observado lá no gráfico de Moody, mas vamos usar a nossa fórmula que vai ter um valor mais exato. Calcular a primeira perda de carga distribuída, né? Que está aqui em azul, a nossa equação universal da perda de carga distribuída. Então, a gente vai fazer o fator de atrito. Essa tubulação tem 20 metros de comprimento, diâmetro de 5 centímetros. A velocidade foi 5,095541 metros por segundo. Só diminuir aqui. Diminuir demais. E 2 vezes a gravidade, vamos adotar 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí vamos encontrar... Oi? Digitei alguma coisa errada. Essa fórmula é para tubo nivelado, né? Tubo reto. Para tubo reto. A gente está encontrando a perda de carga distribuída. HD. Certo.
Aí, no caso, para aquela tubulação que tem um desnível, a gente vai ter que usar Bernoulli, alguma coisa assim? Vamos, depois, por enquanto a gente está encontrando as perdas, né? Aí depois, para que a gente encontre o quanto precisamos adicionar de energia ao fluido, a gente vai usar a equação geral de energia mecânica, que envolve as variáveis também de Bernoulli. Perfeito. Ok. Que é nosso assunto de quinta-feira. A gente vai voltar nele para calcular energia adicionada pela bomba, potência da máquina, encontrar no nosso manual qual é o modelo da máquina que mais se adequa. Perfeito. Por enquanto a gente está falando das perdas, mas com esse desnível, né, todas as informações que a gente tem nessa questão, a gente já consegue calcular também a energia adicionada pela máquina. Vamos calcular a perda de carga distribuída. 19,70973, só lembra da unidade da análise em metro, tá? Nunca esqueçam quando a gente estiver falando dessas energias, a nossa unidade é em metro. Obrigada, Paulo. Como ele deu os casos dos acessórios, observem, lá na questão, copiei lá da questão, ó. Ele disse que tem uma entrada ligeiramente arredondada, DUK, duas curvas e uma saída. Então, a gente vai usar o método dos Ks para calcular a perda de carga localizada. A gente vai fazer os Ks, a gente pode somar, porque o trecho todo tem a mesma velocidade, 0,12, 0,3 mais 0,3, mais 1, vezes a nossa energia cinética. Para que a gente coloque lá naquele balanço, a gente vai precisar primeiro sempre quantificar as perdas para encontrar a nossa energia adicionada. Lembrando, gente, que é um passo a passo, né? Para isso, a vazão tem que estar calculada correta, a velocidade, o Reynolds, o fator de atrito, as perdas, e aí, por fim, a gente vai colocar nossas perdas no balanço de energia global, né? Que é as energias do ponto 1 menos as perdas, mais a energia adicionada pela máquina, igual às energias no ponto 2. Então, a gente tem que ter feito bem corretamente esse cálculo das perdas para calcular a energia adicionada da bomba, consequentemente a potência. Então, a gente já tem a perda de carga distribuída, a perda total vai ser o somatório da perda de carga distribuída, mais a perda de carga localizada. Obrigada aí, Lucas, Paulo e Judeão. A gente pode ainda obter também a perda de carga unitária, fazendo-se a perda de carga total dividido pelo comprimento de 20 metros. E aí a gente tem a perda de carga unitária. A total é o somatório da distribuída com a localizada. E aí a gente tem, obrigada, Paulo, que vai dar um total de 21 metros,27. E a unitária, quando a gente divide pelo comprimento total da tubulação, a gente tem essa perda unitária, que é adimensional. Que vai dar 1,063645 metros. Certo? Perguntas, dúvidas, só recapitulando, a gente calculou a velocidade Reynolds. Como o conduto era liso, a gente utilizou a equação de Blasius para encontrar o fator de atrito. Fizemos também pelo gráfico de Moody.
Encontramos a perda de carga distribuída pela equação universal da perda de carga, a perda de carga localizada pelo método dos Ks e somamos todas as perdas para obter a perda total. Né? E calculamos também aqui um bônus à perda de carga unitária. Tranquilo? Perguntas, dúvidas? Então, observe como nosso conteúdo da aula passada se soma esse conteúdo, né? Então, a gente precisa aí de muita coerência para calcular essas perdas. Vamos fazer mais. Vamos que ainda dá tempo da gente fazer bastante exercício. Vamos fazer esse agora. Se alguém tiver alguma dúvida, não conseguiu encontrar algum desses resultados, gente, fiquem à vontade, falem. Alguma parte da questão também, se não ficou compreendida. Então, podemos. No caso, deixa eu só ver aqui a pergunta de Natan. No caso do HL, as perdas vão ser sempre somadas. Então, Natan, se a gente tem trecho de mesma velocidade, a gente pode somar os Ks nesses trechos de mesma velocidade e já encontrar essa perda localizada. Aí a perda total desse conduto vai ser o somatório das distribuídas com a localizada, que vai ser a perda total. A gente soma porque o trecho ele tem o mesmo diâmetro e mesma velocidade. Se tivesse diâmetros diferentes, a gente teria que fazer separadamente. Certo? Vamos agora para essa. O sistema abaixo deve elevar a água do reservatório 1 para o reservatório 2, com uma vazão de 5,6 litros por segundo, por um tubo semi-rugoso, que ele já dá a rugosidade aqui relativa, Ezinho sobre D, 122 metros de comprimento e 50 milímetros de diâmetro. Passando por diversos acessórios, onde cada acessório ele já dá aqui o K. Tem uma bomba aí. Sabendo que a água possui massa específica e viscosidade cinemática, que ele dá aqui os valores, determine a perda de carga total. Vamos lá, vamos determinar essa perda de carga total, distribuída e localizada em cada acessório. O que vai diferir da outra questão é que agora a gente tem um tubo semi-rugoso, né? E para calcular o fator de atrito vai ser de uma forma diferente. Vamos ver se o regime é laminar ou turbulento primeiro. Vamos lá, vamos calcular tudo que a gente precisa. Primeiro, vamos começar com a velocidade. Vamos fazer aí a vazão sobre a área. Vazão, transformar logo aqui para metros cúbicos por segundo. Não esqueçam sempre de fazer essa transformação para que a gente tenha homogeneidade das unidades. Para depois a gente calcular o nosso número de Reynolds. Como ele deu a viscosidade cinemática, a gente vai usar a forma reduzida de Reynolds. Obrigada, Lucas, Paulo e Natan. Foi quase na mesma hora aí, todo mundo digitou.
Estou gostando de ver a sincronia. Temos a velocidade, calculamos o nosso número de Reynolds. Três nove oito zero seis vírgula oito. Vou pegar aqui o que tem mais casas decimais, tá? 86274, regime turbulento. Se o regime é turbulento, a gente vai usar a nossa equação do método explícito para calcular esse fator de atrito. Foi, acho que foi só as casas decimais aí, Lucas. 806, faltou um 2, eu acho, antes do 7. Esse Ezinho sobre D foi dado na questão. E a gente consegue, então, calcular o nosso fator de atrito. Muito cuidado, gente, na hora de fazer esse cálculo. Vou até botar em vermelho aqui. Lembrando que a rugosidade relativa foi dada para tubos semi-rugosos, a gente está usando a equação de Summerjane para tubos semi-rugosos, substituindo aqui a rugosidade e o número de Reynolds. Vou só tirar daqui e colocar Reynolds. Podia ser feito também pelo gráfico de Moody, vamos nessa fazer pela fórmula. Então, temos o fator de atrito, né? Já podemos, então, calcular a perda distribuída de posse do fator de atrito. Obrigada, Gildeão, está correto, corretamente, aí o fator de atrito, Gildeão e Lucas também que colocaram. Mas alguém estiver fazendo, eu espero um pouco. É bem importante que vocês calculem isso aqui de forma bem correta, gente. O resultado é 0,021714. Beleza, Paulo. Vou trazer aqui para outro slide para a gente calcular a perda de carga distribuída, tá? Para esse aqui não ficar muito cheio.
Então, com o fator de atrito, a gente já consegue calcular essa perda de carga distribuída, usando a equação universal da perda de carga. Então, a gente já conhece esse fator de atrito. O comprimento foi dado na questão de 122 metros, o diâmetro de 0,05 metros. A velocidade foi de 2,85206 metros por segundo. Duas vezes a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente consegue calcular essa perda de carga distribuída ao longo desses 122 metros de conduto. Não esqueçam do quadrado. Vinte e 21,98826 metros com a unidade, certinho, Paulo. Certinho. Vamos agora para a perda de carga localizada. Observe que ele deu os Ks aqui, então a gente vai somar todos esses Ks, né? Observe que os Ks foram dados, então a gente pode somar todos eles, porque ela é de um trecho de mesmo diâmetro, 0,5 mais 6,9 mais 0,25 mais 0,95 mais 3,7 mais 1. Então, somamos todos os Ks que estão aqui na nossa imagem, multiplicamos pela energia cinética e vamos obter a perda de carga localizada. Ai, desculpa, gente. A perda de carga total vai ser o somatório da perda distribuída, obrigada, Julião e Paulo, com a perda de carga localizada, então a gente vai ter a nossa perda de carga total, que é o que ele pede na questão. Né? Depois a gente vai ver como calcular essa energia aqui da bomba, mas por enquanto vamos nos concentrar em calcular a perda de carga localizada e distribuída. E encontrar, então, a perda de carga total, que vai dar aí 27,50793 metros. O que mudou dessa questão para que a gente fez anteriormente? Obrigada, Gildeão, Samuel também. O que mudou que a gente fez diferente da questão passada é que a gente não tinha mais um tubo liso, a gente tinha agora um tubo semi-rugoso, né? Isso mudou a forma da gente calcular o fator de atrito, o nosso regime seguiu sendo um regime turbulento, e a gente calculou essa perda aí de carga distribuída pela fórmula universal da perda de carga e a localizada pelo método dos Ks.
Observe que a gente pôde somar novamente todos os Ks, pois a tubulação tinha um diâmetro constante de velocidade constante. Perguntas? Tranquilo. Só o gráfico de Moody. Aqui tem uma questãozinha que eu deixei para vocês fazerem também. Nos slides, observem sempre que tem questões também a mais para vocês fazerem. Vamos fazer essa daqui agora. Uma questão bem grande, bem completa. Vamos fazer ela aí até o final da nossa aula. Nessa questão 5, ele fala que na instalação da figura abaixo, escoa água a uma vazão de 10 litros por segundo. Ele dá as propriedades do fluido. O diâmetro de recalque, tudo que está depois da bomba, tem 6,25 centímetros. O de sucção é maior e tem 10 centímetros. Gente, é bem importante. Geralmente, na linha de sucção, o diâmetro é maior para que a minha velocidade seja menor e as minhas perdas também sejam menores. Né? Observe aqui que na linha de sucção eu só tenho 8 metros de conduto, né? Um comprimento bem menor do que no recalque, que tem 50, com 10, com 61 metros. E ele fala que ambos os tubos são lisos. A pressão efetiva no reservatório superior é de 0,2 megapascal. Para o cálculo das perdas localizadas, ele numera aqui os acessórios. Olha, acessório 1 e 2 é dado o LEQ, esses acessórios estão na sucção. O acessório 6 e 7, que está no recalque, é dado o LEQ. E o acessório 5 e 8, que também está no recalque, é dado os Ks. Então, a gente vai calcular isso totalmente separado para depois somar as nossas perdas. Se o diâmetro são diferentes, a velocidade é diferente, o Reynolds é diferente, o fator de atrito é diferente. Para alguns acessórios ele deu o LEQ, para outros acessórios ele deu o K. Então, a gente vai separar isso em linha de sucção e linha de recalque. O que ele pede é o número de Reynolds na linha de sucção e na linha de recalque, o fator de atrito também para ambas, a perda de carga total e qual é a carga manométrica. A gente vai fazer o balanço para calcular quanto de energia a bomba deve adicionar a esse fluido para que vença as perdas e ele consiga sair do reservatório inferior para o reservatório superior. É uma questão bem completa aí, vamos resolvê-la parte a parte, com muita atenção, para que a gente consiga chegar no objetivo final, que é encontrar essa energia adicionada pela bomba. A gente vai fazer o balanço de energia aqui já nessa questão. Trazer lá nosso conteúdo da unidade 2, nosso balanço global de energia, para encontrar a carga manométrica, que é a nossa energia adicionada pela bomba. Vamos lá, preparados? Vamos dividir tudo em linha de sucção, que está antes da bomba, e linha de recalque, tudo que está depois da bomba. Vamos lá. Vou fazer com bem calma, eu trouxe aqui as informações da questão. Vamos achar a velocidade, vazão dividido pela área. A vazão ele deu de 10 litros por segundo, transformar em metros cúbicos por segundo. Na sucção, o diâmetro é de 10 centímetros. Vamos achar essa velocidade primeiro, para depois calcular o número de Reynolds. Ele já disse também que o tubo é liso. Um 1,27324 metros por segundo.
como ele deu a viscosidade cinemática, a gente vai fazer Reynolds aí pela forma reduzida de Reynolds. Obrigada, Paulo, Lucas e Gildeão. Então, a gente já calculou a velocidade. Temos o diâmetro do conduto. Temos a viscosidade. Temos a viscosidade cinemática. Vamos calcular, então, esse número de Reynolds. Aí, sem as aproximações, né? 945. Você usou todas as casas decimais da velocidade, não foi, Lucas? Aí deu essa diferençazinha aqui. Certo. Pegaria o mesmo valor, né? Mas usando todas as casas decimais aí da velocidade. Reynolds turbulento, né? Super turbulento. Ele disse que o tubo é liso, então a gente tem a equação de Blasius ou de Dream para calcular essa perda de carga, ou esse fator de atrito, né? E, consequentemente, a perda de carga. Não deixa de estar certo. Vamos usar a equação de Dream, olha, porque para essa faixa de número de Reynolds se enquadra na equação de Dream. Vamos calcular nosso fator de atrito. Usando a nossa equação de Dream. E encontramos o nosso fator de atrito. Vamos calcular nossa perda de carga pela equação universal da perda de carga, onde a gente faz o fator de atrito vezes o comprimento dividido pelo diâmetro. Olha, a gente tem 8 metros de conduto na sucção. Eita, é 0,5 aqui mesmo. Obrigada, Damares. Eu tô hoje com mania de botar zero a mais, né? Mas dá esse mesmo valor certinho que o Lucas usou o correto. É 0,5 mesmo. Mas se vocês quiserem calcular, mais alguém aí calcular. Lucas, você calculou com 0,5 ou 0,05? Eu hoje estou botando zero na mais em tudo quanto é lugar, né? Obrigada. Damares aí, minha fiscal. Tá certíssima. Falem sempre quando vocês veem que às vezes digitando aqui, eu vou digitando pelo teclado numérico, e aí me empolgo na quantidade de zeros. Tá, então vamos calcular a perda de carga distribuída, vezes aqui a energia cinética, que é a velocidade ao quadrado. A velocidade que tinha dado 1,27324 dividido por 2G. Isso aqui é metros por segundo, tá, ao quadrado.
dividido por 2 vezes a gravidade, vamos adotar aí 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tentar, ó, aqui também botei um zero a mais, eu tô demais hoje, viu? 10 centímetros é 0,1 metros. Vamos calcular a perda de carga distribuída. Calma, que foi muito valor diferente aí. Natan me deu um valor, Paulo me deu outro valor, depois Paulo me deu outro valor. Não esqueçam do quadrado aqui, gente. É 0,1139771 metros o valor correto. 0,11. Tem muito zero aí, Gildão. O Gildão botou muito zero igual a mim, acho. Depois eu corrigi aqui, estava 0,01, é 0,1. Acontece, Paulo. Não pode fazer na prova. Mas aqui treinando pode. Foi só a vírgula mesmo, Gildão. 0,1139771 metros é a perda de carga distribuída. Olha, gente, muito cuidado com esse quadrado aqui, ó. Eles esquecem esse quadrado na hora de calcular, que é uma beleza. 8 anos lecionando essa disciplina. É certeiro. Quando não bate o valor da perda de carga distribuída, que eu digo, rapaz, deixa eu ver onde o aluno errou. Aí eu vou refazer o cálculo, né, para ver onde vocês erraram. Sempre quando eu corrijo com muito cuidado. Tá lá, faltou o quadrado. Não esqueçam, botei ele até de vermelho aqui, ó. Vocês não esquecerem. Encontramos a distribuída, vamos agora para a localizada. Observe, na linha de sucção, a gente tem o LEQ do acessório 1 e o LEQ do acessório 2. Então, a gente vai usar a fórmula universal da perda de carga com os comprimentos equivalentes para encontrar essa perda localizada na sucção. Onde os comprimentos equivalentes aqui vai ser 20 metros mais 2 metros. O fator de atrito a gente já encontrou. O diâmetro é 0,1 metro. E a energia cinética, a gente já sabe que é a velocidade ao quadrado dividido por 2G. Então, a gente usou o método dos comprimentos equivalentes porque os acessórios da sucção foram dados essa informação de comprimento equivalente, olhem. Então, vamos achar a perda localizada para somar as duas e encontrar a perda de carga total. Eu botei, ó, para isso eu estou com 0,22. 20 mais 2, 22. Então, eu estou dizendo que hoje eu estou com 0 aqui. Viu, Paulo? Agora a culpa foi minha, não foi você. Fui eu. Assumo total a culpa. 20 eu fui copiar e deixei o 2. 0,3134337 metros.
Então, a nossa perda total na sucção vai ser 0,11 mais 0,31. Ó, a distribuída mais a localizada. Obrigada, Natan. Natan que me... Natan, hoje, Natan e Damares aí no suporte. Obrigada, Lucas. 0, Paulo também, 427414. Vamos guardar essa informação, Luiz, também, obrigada. A gente já encontrou a perda distribuída e localizada, obrigada, Samuel. Na sucção, a gente vai ter que fazer a mesma coisa agora para o recalque. Já fez tudo na sucção, vamos fazer a mesma coisa para o recalque. Vamos lá. Começar tudo de novo para o recalque. Encontrar a velocidade, o número de Reynolds, o fator de atrito. O diâmetro muda, né? No recalque agora eu tenho 6,25 centímetros de diâmetro. Gildão, repete de novo, que eu acho que deu muito alto essa velocidade. Dá isso mesmo? Será que dá isso mesmo? Enfim, dá isso aí, 3, mas espera aí, tem muito valor diferente. Vamos fazer. Pi vezes 0,0625 ao quadrado dividido por 4, 0,01 dividido pela resposta. 3,25949 metros por segundo. Não esqueçam da unidade. Show. 32545. Acertou. Agora foi, Paulo. Foi o valor do diâmetro. Você tinha colocado quanto? 10 centímetros? Aqui já mudou. O recalque tem 6,25 centímetros. Com todas as casas, Samuel. Perfeito. Ah, entendi, Judão. O 6 ali. Mas tudo certo. Conseguiu encontrar esse valor, não foi? Refez? Pronto, show de bola. Vamos encontrar o número de Reynolds. A gente já tem a velocidade. Turbulento 203.718,125. Obrigada, turma.
estar aí participando, estou gostando de ver. Obrigada, Damares, Natan, Gildeão. Número de Reynolds obtido, Paulo também, que deu igual. Número de Reynolds obtido, o tubo ele é liso, como Reynolds deu na faixa para a equação de Green e McAdams, vamos calcular o fator de atrito usando a mesma equação para a tubulação de sucção. Como a gente já fez alguns usando o gráfico de Moody, tá, gente? Eu estou fazendo essas usando a fórmula, que nos dá um valor mais exato para a gente calcular a nossa perda de carga. Zero vírgula 0,015,601. Então, vamos calcular o HD, que é a nossa perda de carga distribuída. A gente já tem o fator de atrito, 0,015,601. Observem aqui no recalque, a gente tem o comprimento de 50 mais 10 mais 1. Então, a gente tem 61 metros de conduto. Esse 1 aqui é só o desnível da saída do tubo até a lâmina d'água. O diâmetro, a velocidade foi 3,254,949. E a gravidade, vamos adotar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Oito vírgula 25363 metros. Não esqueçam da unidade. Eu sempre pego no pé com a questão da unidade, gente, porque é bem importante a gente trabalhar com essas unidades corretas. Encontramos a perda de carga distribuída. Certo? Vamos agora para a perda de carga localizada. Mas observem, pessoal, ele deu aqui o 4, acessório. 4 não é acessório, então ele deu aqui o acessório 6 e o acessório 7. Foi dado L aqui, ó. Para o acessório 6 e 7, foi dado L aqui. Já para o acessório 5, eu vou botar aqui de azul.
É aqui, contorno da forma. De azul, o 5, beleza. E o 8 foi dado o K. Então, a gente vai ter que calcular separadamente pelo método dos Ks e pelo método do LEQ. Então, vou começar pelo método do LEQ, onde eu vou fazer aqui o fator de atrito 0,015601. O LEQ, então, é igual, é de 1 metro, então vai ser 1 metro mais 1 metro, dividido pelo diâmetro, vezes a energia cinética. Para esse acessório 6 e 7, a gente vai usar o método do LEQ. Zero vírgula 27061 metros. Show, obrigada. Agora, para o método dos Ks, que foi o acessório 5 e 8, a gente vai somar aqui esses Ks. Vou botar aqui em azul para ficar representado certinho. Eu tenho o K de 10 e 1 vezes a energia cinética. Obrigada, Paulo, Judeão, Damares, Natan, perfeito. Então, a soma das minhas perdas na sucção vai ser da distribuída, dos acessórios com LEQ localizada e a localizada dos acessórios com K. Então, essa vai ser a perda de carga total no recalque. A gente já tem a perda de carga total na sucção. Vou, inclusive, lá copiar e trazer para cá. 14,48684 metros. Essa é a nossa perda de carga total no recalque. Vou pegar essa perda daqui. Vou pegar lá a da sucção. Copiar aqui. Obrigada, Judão. E vou jogar, agora que a gente já tem todas as perdas, só lembrando, foi calculado separado, porque a informação do acessório que a gente tinha
era de alguns LEQ e de outros era o K. E a gente vai fazer nosso balanço. Vou pegar a perda de carga total aqui. Ó, nossa perda de carga total. A gente vai precisar jogar no nosso balanço. Espera aí que eu vou explicá-lo com mais detalhes. Ai, o que foi que eu fiz? Ai, vamos pouco, porque às vezes esse PowerPoint aqui é bem irritante. Vamos lá. Então, a nossa perda de carga total aqui vai ser o somatório dessas duas perdas. Então, HP total vai ser 0,42714 mais 14,48684. Obrigada, Paulo. 14,914254 metros. E aí chegou o momento da gente colocar isso daí no nosso balanço global de energia, né? Então, a gente vai ter que escolher o ponto A, foi aqui na lâmina d'água do reservatório inferior, o ponto B, que é na lâmina d'água do reservatório superior. Então, nosso volume de controle aí, né, vai de A a B. Então, a gente tem as energias lá no ponto A, que é a potencial, cinética e de pressão, menos as perdas, mais a energia adicionada pela bomba, não tem energia removida pela turbina, mais ZB, energia potencial, cinética e de pressão no ponto B, que foi dado aqui a pressão efetiva de 0,2 megapascal. Então, a gente sabe que não tem energia adicionada ou removida pela turbina, então eu vou tirar esse HR. Se a gente considera, gente, o ponto A e o ponto B na lâmina d'água dos dois reservatórios, ambos os reservatórios têm uma velocidade muito pequena. Quando a gente tem grandes áreas, pequenas velocidades. Então, a gente pode desprezar VA e VB por elas serem muito pequenas, né, e próximas. A velocidade da lâmina d'água daquele reservatório é bem baixa ao ponto de poder ser desprezado, tanto de A quanto do reservatório B. Eu não poderia desprezar a velocidade se, por exemplo, eu estivesse tratando o nosso volume de controle dentro do conduto, ou comparando uma grande área com uma pequena área. A velocidade da pequena área a gente não poderia desprezar, mas da grande área, sim. Como nesse caso, ambos têm grandes áreas, a gente pode desprezar os dois. Z1, se a gente considera nosso plano horizontal de referência aqui, Z1 é 0, ZB vai ser na vertical 2, mais 10, mais 1, ZB vai ser 13 metros. Então, ZB aqui é 13 metros. PA, como esse reservatório está exposto à pressão atmosférica, PA é PATM. A gente já sabe o valor total da nossa perda de carga. ZB é 13, PB a gente já sabe que é 0,2 megapascal. Isso aqui é a pressão efetiva, então a absoluta é efetiva, mais atmosférica, só tem que PA corta com PATM de PA. PATM corta com PATM do ponto A. Então, sobra ZA, que a gente já sabe que é 0. PA acabou de ser anulado, VA também, VB. A perda a gente já sabe que é 14,91 metros. Queremos encontrar quem é HA. HR não existe, pois a gente não tem nenhuma turbina nesse sistema. ZB é 13 metros, PB é 0,2 megapascal.
peso específico do fluido, a gente tem a massa específica, logo temos também o peso específico. Esse é o balanço global de energia. Não se preocupem que na aula da semana que vem, não. Na aula de quinta-feira, que tem aula, a gente vai fazer de novo a aplicação desses balanços, ver exemplos diferentes, casos diferentes, para poder encontrar esse HA. Mas eu preciso saber se vocês entenderam esses cancelamentos que a gente fez no balanço. Ficou alguma dúvida por que algum item foi desprezado? Deu para entender, Juliana? Se alguém tem alguma dúvida, pergunte, gente. O balanço é fundamental para que a gente encontre essa energia adicionada corretamente. Sim, não, mas quinta-feira a gente vai treinar mais também esse balanço. E aí vamos substituir os nossos valores, né? Deixa eu só colocar aqui o valor que a gente encontrou, 914254. Vamos encontrar quem é esse valor de HA. Deixa eu ver quanto era a massa específica, era a minha. Deixa eu só botar aqui 10. Todas vezes. Ai. Só botar aqui 1000 vezes a gravidade de 9,8 para a gente encontrar o peso específico. Vou passar já a lista de presença, peço só que vocês não saiam por enquanto. A gente já está terminando, vamos encontrar HA. Quanto deu HA, cuidado na hora de realizar os cálculos. Deixa eu só compartilhar essa única tela enquanto eu passo a lista de presença aqui para vocês. Só um minutinho. Lista de presença no chat, não saiam sem assinar, por favor. A unidade da Mares em metro, 48,32242 metros. E na aula que vem a gente vai aprender, de quinta-feira, a gente vai aprender como calcular a potência, conhecendo essa energia adicionada pela bomba. Obrigada, Lucas. Tranquilo, a gente segue. Não precisa não, Natan, é só aparecer, certo? Hoje é às 2h, é no horário tarde, no horário que é de 2h50, salvo engano. É só aparecer, só entrar no link no Meet. Só chegar. Se eu tiver com algum aluno, talvez eu demore um pouquinho só de aceitar a colocação ou a aceitação para entrar na sala, né? Mas aí eu termino com ele, eu finalizo o que eu estiver falando na hora e aí aceito sua entrada, mas bem rapidinho. Só aparecer, certo? Tranquilo, turma?
Finalizamos por aqui. Vai aparecer na de hoje? Fico no aguardo. Finalizamos por aqui nossa aula de hoje. Vou interromper a gravação, desejar um ótimo dia, boa semana.